Fala pessoal do CCA Jova 1, com vocês Cleiton, professor de desenho, para mais uma aula. Hoje continuando aí falando um pouco mais sobre a dica do esboço e também entrando um pouco mais aí no assunto de perspectiva no desenho. Valeu, espero que gostem, comentem aí se fez, se conseguiu fazer ou não, se está muito fácil, se está muito difícil, beleza? E vamos lá então para a prancheta. Bom, vamos lá então pessoal, iniciando então mais uma aula. Antes de começar a aula, eu vou explicar um pouco de perspectiva aqui. Deixa eu pegar uma folha à parte aqui. Eu vou explicar um pouco sobre o que é perspectiva. A perspectiva, ela é aquela técnica no desenho que vai mostrar ali aquela ilusão de profundidade no desenho, o modo com que a gente vê as coisas, né? O que está na frente, o tamanho, a proporção. Vou explicar aqui na prática. Por exemplo, se eu coloco um personagem, fazer aqui rapidinho, fazer bem simples para explicar rapidinho. Coloca um personagem aqui, o tamanho dele é esse. Se eu for fazer um que esteja um pouco mais atrás, ou lá no fundo ali de uma paisagem que seja, de qualquer lugar, ó, repare só que ele vai ser menor. Ele é do mesmo tamanho que o da frente se fosse ver, mas ó como parece já que está no fundo. Mesma coisa se eu fosse fazer um mais lá no fundo ainda, ó. Aqui só vou colocar, repare só, se eu for pôr o mais lá no fundo ainda. E são essa técnica que na verdade chama-se assim a perspectiva. Essa técnica dá essa ilusão. Tanto se eu fizesse uma rua, vocês já devem ter visto aquele exercício. Eu vou falar mais sobre perspectiva em outras aulas. É só fiz essa pequena parte explicando o que é perspectiva, só para mostrar que tanto no personagem, que até vocês fizeram na última aula, lembra do cachorrinho que fizemos esboço da cabeça e depois do focinho aqui na frente, até num personagem, não é só no cenário, até no personagem a gente tem a perspectiva. Tanto que a gente fez o cachorro na última aula, a gente colocou o focinho como se já estivesse já na frente do cachorro. A gente já não fez assim, né? Não fez ele assim, ó. A gente já colocou aqui para dar a impressão justamente que o focinho vinha para frente. E é isso que eu quero que desde agora vocês já comecem a estar atentos nessa técnica da perspectiva no desenho. Por exemplo, nesse cara aqui também, ó, se eu fosse desenhar lá no fundo aí num avião passando lá no céu, ó, o avião, a gente vê ele assim, ó, pequenininho passando lá. Agora imagine se esse mesmo avião tivesse aqui do lado dele aqui. Talvez só a roda do avião daria o tamanho dele aqui. E é isso que é pra gente ficar atento. Eu tô só explicando isso porque tem muito a ver com a aula que eu passei do focinho para vocês começarem a entender. Lá ainda não falei nada sobre perspectiva. E agora o personagem que a gente vai voltar a fazer, vamos fazer um outro animal no mesmo esquema da aula passada e vou colocar também esse mesmo esquema da perspectiva para desenhar o focinho e fazer ele, beleza? Então vamos lá então, material bem simples. Folha sulfite, lápis e borracha vocês vão usar. Podem fazer até o esboço com um lápis grafite mesmo fraquinho para ficar fácil de vocês apagar. Vamos fazer hoje aqui ó, o desenho de um castor, um outro cartoon, de um outro animal, para a gente reforçar um pouco aquela aula passada e vou acrescentar mais um elemento, beleza? Então vamos lá. Vou fazer aquele esboço primeiro de fora. Vamos lá, vou fazer ele aqui, ó. Lembra que no outro eu usei a caneca para fazer? Nesse aqui eu não vou precisar usar a caneca não, porque eu vou fazer ele mais oval. Primeiro eu faço assim, uma voltinha bem oval. E aí eu vou dividir, igual eu fiz no outro, da aula passada. Eu vou colocar ele virado mais um pouco para cá, para esse lado. Então eu já vou colocar aqui na vertical uma curva aqui, que eu vou querer que aqui esteja o centro mesmo da cabeça onde ele vai estar olhando, vai pegar o centro do nariz e boca, mesmo que a gente vai desenhar o focinho ali depois, e aquela outra linha da altura dos olhos. Agora, antes de eu fazer o esboço aqui do focinho, como eu fiz na aula anterior, eu vou fazer agora o outro elemento que eu falei que vai ter a mais do que no esboço da aula passada, vai ser esse aqui, ó. Nós vamos fazer uma volta por fora, deixar um espaço aqui embaixo, ó, como se fosse outra bola dessa oval, mas maior. E vou deixar esse espaço, sim, ó, deixa eu fazer ali inteiriça, eu fiz. Você vê que não precisa sair certinho, vocês podem fazer com o lápis fraquinho,
lápis grafite, até para não ter esse problema de depois apagar depois de feito. E agora eu vou fazer a segunda parte do esboço. Eu vou usar até um lápis de cor. Eu vou fazer um focinho. O focinho aqui, ó, eu vou fazer até saindo um pouco para baixo, ó. Tá vendo? Dessa primeira bola de dentro. Eu vou fazer até um pouco compridinho, saindo um pouco para baixo aqui, ó. Mas aí vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. A forma, eu sei que um olho tá desse lado do centro da cabeça, lembra? O outro tá desse. Eu sei que aqui tá o meio da cabeça do topo. Eu vou colocar uma orelha para esse lado e a outra para esse, e aí sim a gente começa a fazer o nosso desenho. E a forma do nariz dele aqui também, para ficar bem legalzinho. Depois a gente faz os dentes aqui bonitinho desse castor que a gente vai desenhar. Então vamos lá? Agora eu vou dar o acabamento nele. O acabamento eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar aqui fazendo olho. Quem quiser começar por outra parte também não tem problema. O importante não é a ordem, isso daí é de menos, a ordem que você vai fazer. O importante é construir o esboço, essa ordem de construção do esboço que é legal. Agora eu vou partir para o focinho dele, primeiro, em segundo, né, na verdade eu vou partir para esse focinho dele. Deixa eu já pintar aqui com a canetinha rapidinho. E aí eu vou fazer essa volta, posso fazer ela até inteira mesmo, assim, fechada, não tem problema nenhum. Nesse focinho aqui eu vou fazer o que agora, ó. Eu sei que o meio aqui do focinho, ele tá aqui, ó, no centro do nariz. Então eu já faço isso, já posso puxar pra lá e pra cá um risquinho e até colocar um dente aqui simulando. O dente assim, não tem problema nenhum. Posso pôr uns pinguinhos. Repare só que eu trabalhei, ó, só dentro do focinho dele. Agora eu vou fazer essa parte agora aqui de fora, não, ó, essa aqui eu não vou mexer. Essa aqui eu fiz a primeira aqui pra gente ter a base de fazer o centro da cabeça. Eu vou fazer essa de fora, lembra? Eu vou colocar, ó, pode colocar até um arrepiadinho aqui perto do centro da cabeça. Termina aqui uma orelha. E para simular o pelo, eu posso até vir aqui, ó, acompanhando esse de fora, fazer uns risquinhos assim, ó. E eu não preciso seguir também, se eu quiser totalmente o esboço de fora. Se eu achar que eu quero um pouquinho para dentro, ó, posso fazer. Vem aqui, ó. Se eu achar que quero um pouquinho para lá, eu posso vir, não precisa seguir, mas o importante é que a gente começa a fazer o desenho dele e aí vai nascendo o desenho. Eu posso até marcar aqui depois, ó, já que é um cartoon, para começar a sair o corpo dele daqui. E é isso daí que a gente vamos trabalhar nessa aula. Esse esboço bem parecido com a aula passada, só somamos aquela de fora. Então eu vou colocar aqui o passo a passo para não ter esse problema, para vocês não esquecerem. Quem volta o vídeo para ver, mas eu vou colocar o passo a passo aqui, ó. Primeiro eu construí esse esboço assim. Deixa eu fazer de novo aqui. Depois eu construí o outro esboço que eu já coloquei junto aqui, ó, as marcas que eu quero, ó, focinho e os dois narizes, as duas orelhas. E aí no final ficou esse aqui. Então é como se fosse o passo a passo esse aqui, ó, 1, 2 e o 3. Treinem esse desenho. Na próxima aula eu vou falar mais aí de perspectiva e um exercício, e vou também passar outras aulas para a gente construir um personagem inteiro. Essa daí só para a gente se aprofundar um pouco aí no esboço, para poder realmente montar o personagem legal. Valeu? Até a próxima aula. Até lá!